A todos, né? A gente vai começar o nosso seminário, né, de introdução à economia, com o tema keynesianismo, conforme a programação aí. Hoje é os alunos Matheus Dias da Silva e o Herman Viana Teixeira Galvão. Fiquem à vontade para explanar o tema, tá ok? Fique à vontade, vamos lá. Se quiserem colocar aí, habilitar o vídeo, eu acho bacana, eu acho legal. Sim. Se não, não tem problema. Tá? Certo. Então, o nosso trabalho é sobre o keynesianismo. Ele é muito mais do que um modelo econômico. Ele está muito dentro do que a gente conhece hoje e do que coisas que já não são mais usadas, mas é uma coisa que está sempre presente até hoje. Então, a gente começa falando por que keynesianismo? Foi um conjunto de teorias que foi criada por John Maynard Keynes. Ele analisou os problemas econômicos depois da Primeira Guerra Mundial. O que estava acontecendo na economia com os principais países do mundo depois da Primeira Guerra? E teve um excesso de gastos, então estava numa crise financeira, e a Europa, né, em si estava numa crise financeira. E o que estava acontecendo naquele momento? Então, ele escreveu um livro, Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Aí ele falou várias coisas que a gente vai falar ao longo desse trabalho, mas tem outros, né? Mas esse é o principal trabalho que ele tem dentro da economia. É o mais famoso. E o livro dele é facilmente encontrado em qualquer site que você achar. E se você achar muito difícil, tem vários artigos que explicam muitas coisas sobre toda essa teoria, né? E é muito interessante esse preâmbulo do Herman, para a gente entender um pouco do keynesianismo, entender que ele foi fundado pós Primeira Guerra Mundial, porque sempre o keynesianismo ele sempre volta em situações consideradas situações de guerra. Então, sempre que passa por situações de crise muito grave o país, ou situações muito agravadas, ele sempre vem à tona. Um exemplo clássico agora, nesse momento, o keynesianismo voltou muito no momento por causa do coronavírus. Sem dúvida. Então, assim, e a gente vai abordar isso um pouco à frente, né? Então, só para um preâmbulo aqui inicial. Então, sempre que tem momentos de guerra, momentos que o país passa por muita dificuldade econômica, volta-se a ideia do keynesianismo. Então, apesar de ser algo, entre aspas, né, antigo, ainda é muito utilizado. E a gente vai abordar isso aqui durante a apresentação também. Ao longo do tempo, ele vai se modernizando, né? Ele vai pegando a base do Keynes e o estudo dele em relação à desigualdade, ao que acontecia com a moeda em época de crise, e vai modernizando para os dias de hoje. Então, deu uma travadinha aqui, deu certo. Então, as teorias econômicas, só para deixar bem separado, hoje elas podem ser divididas em dois grandes grupos, ortodoxos e heterodoxos. O que seriam os ortodoxos? Basicamente, o mais antigo, o mais clássico, que a gente chama de neoclássico, é o período do laissez-faire, a ideia de levar Adam Smith muito ao pé da letra. E os heterodoxos? Uma modernização disso tudo. A gente pode muito bem ter um Estado diferente, uma modernização de tudo que um update, digamos assim, do Adam Smith. Falando em linhas gerais, né? O ortodoxo é uma linha que ele entende que o Estado não deve tanto governar o Estado, e aí a gente pode pensar que a escola austríaca não quer ver o Estado de forma alguma,
dentro do neoclássico, alguns já têm algumas considerações de Estado. Então, a gente tem assim, o extremo e pode ir diminuindo. E a mesma coisa no heterodoxo, né? No heterodoxo, então, já tem uma presença maior do Estado, a intenção de que o Estado controle, e aí esse controle pode ser desde um controle moderado, em alguns pontos específicos, a um controle macro. O Estado tem que controlar tudo, que a gente pode chegar lá, né, no socialismo e no comunismo. Então, okay, são essas duas diferenças aí. Perfeito, muito bem explicado. Aqui a gente colocou uma brincadeirinha que às vezes rola na internet, né? Que o pessoal brinca, como você classifica um economista? Você acha o capitalismo injusto? Se sim, você tem certeza disso? Se você realmente tem certeza, eles falam, você é marxista. Se você tem alguma dúvida sobre isso, você é keynesianista. Sim. E a mesma coisa vale para o outro lado, né? Se você acha que ele não é injusto, mas você tem certeza? Tenho, então você é liberal. Mas você está em dúvida? Então você é keynesianista. Então a gente vai brincar um pouco com isso, porque o keynesianismo, ele transita dos dois lados, né? Então há até uma grande discussão dentro da economia. A gente faz engenharia, né? Então a gente não tem tanta propriedade assim para dizer, mas se o keynesianismo se ele é de direita ou de esquerda. Então vai muito por onde você está olhando. E a gente vai abordar isso um slide à frente, eu vou comentar um pouco mais sobre isso, mas eu achei isso aí na internet, achei bem interessante. Quem sabe ele é centro-direita e centro-esquerda. Centro-direita e centro-esquerda. Depende de quem está falando, né? Tem um amigo meu que brinca que fala que ele é a Marina Silva. O que a Marina Silva representa no Brasil? Legal. Boa comparação. A gente colocou um vídeo para falar um pouco mais, dar uma ideia maior do que o Matheus falou no início sobre os períodos de guerra, né, do keynesianismo. Vamos iniciar aqui agora na Casa do Saber uma série de vídeos sobre as principais escolas de pensamento econômico. A partir da década de 30, começa a se desenvolver uma nova interpretação da economia, baseada nas ideias do economista inglês John Maynard Keynes, que é uma resposta direta à situação de crise vivida pela economia mundial naquele momento. Na década de 30, como nós sabemos, o período da Grande Depressão, uma queda acentuada do nível de produção, de emprego no mundo todo, e como resposta a essa recessão, a teoria neoclássica, que era até então a teoria vigente, propunha que o Estado não intervisse na economia, mantivesse as contas públicas equilibradas, que o Estado não tivesse uma atuação direta em termos de aumentar o nível de gasto. É nesse momento que surge, então, a visão do Keynes, que o capitalismo era inerentemente sujeito a falhas importantes, principalmente no que diz respeito ao nível de pleno emprego. A economia não teria essa tendência de alcançar o nível de pleno emprego, como propõem os neoclássicos e os liberais até então. Pelo contrário, a tendência natural do capitalismo seria manter um nível de atividade econômica abaixo do pleno emprego e principalmente nos períodos de recessão, períodos de crise, né, quando o nível de expectativa dos empresários e consumidores é muito ruim, a tendência de uma recessão bastante profunda e de uma queda acentuada do nível de emprego, como estava ocorrendo nos anos 30, era bastante grande. A resposta do Keynes, que ele dá nesse momento, é da necessidade do Estado atuar, então, para reverter essa situação, através do aumento do gasto público, eventualmente a redução da carga tributária, a redução da taxa de juros, ampliação do crédito, mas principalmente o foco principal do Keynes é realmente o aumento do gasto público, ou seja, na medida que o setor privado, empresários e trabalhadores, consumidores, estão retraindo a sua demanda, o Estado deveria compensar essa demanda através do aumento de gasto, fazendo política de déficit público mesmo, aumentando o seu gasto. Nos momentos de crescimento acelerado, quando a arrecadação aumentaria, o Estado poderia, então, reduzir a dívida pública acumulada no período anterior. Mas, no momento de crise, é essencial essa atuação do Estado. E esse tipo de visão keynesiana, embora ela tenha sido fortemente questionada, não há dúvida de que nos momentos em que há, de fato, crise, essa receita keynesiana acaba sendo adotada, como nós vimos em 2008. Uma frase que eu acho que resume bem é que em trincheira não existe ateu e em crise não existe liberal, né? Ou seja, quando a crise econômica bate para valer mesmo, como aconteceu recentemente, o recurso às ideias keynesianas da necessidade de intervenção do Estado para reverter uma situação de profunda recessão
mundial acaba sendo inevitável e até desejado, mesmo por aqueles economistas ou empresários que antes tinham uma posição mais próxima do liberalismo econômico. Para saber sobre temas econômicos e outros temas, escreva... Deixa eu só fazer um comentário aí. Esse professor da USP, o Júlio, né, Júlio Pires, ele é muito bom. Ele explica muito bem e ele, nesse site, Casa do Saber, ele tem várias explicações sobre várias escolas econômicas e várias coisas da economia. Quem quiser seguir a Casa do Saber no YouTube, vale muito a pena. Esse vídeo eu já conhecia ele, foi muito bom vocês terem trazido ele. Parabéns. A Casa do Saber, ela não é só relacionada à economia também, né? Ela tem vários... Todos os assuntos. E pega os principais do Brasil e coloca lá para falar alguma coisa. Mas tem gente muito qualificada, isso que o Remy falou, né? Tem gente muito qualificada falando sobre temas interessantes. Então, agora a gente parte para uma linha do tempo aí, para a gente se situar um pouco onde que surge isso, né? Então, vivia uma onda na Europa, principalmente do ultraliberalismo, né? E aí vem a Primeira Grande Guerra. Então, com a Grande Guerra, os países tiveram que investir fortemente em armamento. E isso gerou, pós-guerra, um grande desemprego e graves problemas econômicos aos países, levando à crise do liberalismo em 1929. Então, começa a ter nas fábricas excedente de produção, acúmulo de ouro e capital. Então, é um cenário assim que os economistas da época nunca tinham se deparado com algo tão bruto, assim, principalmente por causa do excedente de produção e acúmulo de ouro. Nessa época, o mundo já estava começando a ficar mais conectado do que era antes, né? Antes era cada um no seu país e nada mudava muito. Agora já é diferente. Vale lembrar também que nesse antecedente está o Tratado de Versalhes, que tem muito a ver com o Keynes, porque ele foi um dos grandes críticos. E exatamente a crítica dele aconteceu em relação à Alemanha. Ela voltou, né, mais revoltada. Ele fala isso bem no livro que se chama As Consequências Econômicas da Paz. A Alemanha passou por uma grave crise inflacionária e ele previu nesse livro. E vamos lembrar que durante esse Tratado de Versalhes a Alemanha se reconstruiu com Hitler e voltou uma potência econômica aumentista, sendo com várias restrições, né? Então... E de forma... Matheus, eu não entendi a sua última frase, por favor. Não, voltou com uma potência econômica e uma potência armamentista, né? Para a Segunda Guerra. Entendi, beleza. Você ia falar? O keynesianismo, que a gente já tinha falado, né? Seria uma saída à direita? A gente tem que pensar um pouco para falar sobre isso. Antes, o mundo pensava, a Inglaterra principalmente, vamos acumular ouro. Vamos acumular ouro. Era isso o pensamento. Hoje a gente já não sabe que é assim. É importante? Mas não adianta ter tanto dinheiro, sendo que o dinheiro não circula. O dinheiro precisa circular. O Keynes usa no livro dele o trato da reforma monetária. Ele fala, a roda da economia precisa girar. Então, uma coisa estática não vai funcionar, não vai gerar uma crise. E o que ele propôs? Vamos, em vez de ficar baseando nosso dinheiro no ouro, vamos passar a basear no dólar. Aí, que passou a ser uma moeda mais forte, né, depois da Primeira Guerra Mundial, vamos passar a basear no dólar. Porque assim a gente consegue modificar mais, ter uma maleabilidade em relação à inflação, em relação ao valor da moeda. Você consegue manipular, o governo vai conseguir passar a manipular a moeda do jeito que eles querem. Eu estou precisando, eu quero que minha moeda valorize, vou lá e compro dólar.
eu quero que minha moeda desvalorize, eu emito mais moedas. E desse jeito, eles conseguiram esse controle que eles queriam. Teve até uma briga com o Winston Churchill, que era contra essa ideia, mas no final acabou que o mundo inteiro hoje adota essa medida proposta por Keynes. O Keynes foi muito importante na economia mundial, porque várias práticas dele são adotadas até hoje, né? Esse caso, por exemplo, do dólar, ele mudou o lastro, né, do valor da moeda para, ao invés de ter sido em reservas de ouro, para dólar, né? E, inclusive, praticamente vários países aí no mundo, né, adotam isso, né? As reservas dos países passam a ser reservas de dólar, e não reservas de ouro, reservas de dólar, que também é um lastro, né? O dólar se tornou uma moeda referência. O Keynes, ele era um professor, né, de economia. Aí o governo da Inglaterra resolveu contratar ele para gerenciar o banco da Inglaterra. E é interessante, e para a gente entender isso bem claro, é a gente entender até a gente pensar a forma quando que nós estamos passando por uma crise financeira. Então, imagina quando que, por exemplo, dentro da sua casa, você que mantém a casa, você perde um emprego. Você vai sair gastando igual doido? Não. A sua primeira impressão é segurar um pouco a onda, é cortar coisas. Só que isso é numa finança pessoal, eu enquanto indivíduo. Agora, eu enquanto Estado, se eu retraio esse investimento, os empresários, fugiu a palavra, os empresários automaticamente entendem que se nem o Estado está investindo nele mesmo, por que eu devo colocar meu dinheiro? Se nem quem que tem que prover a segurança não está colocando dinheiro, quem sou eu para não colocar? Quem sou eu para colocar? Então começa a ter uma retração econômica. E aí chega a inflação e a recessão, que aí atinge diretamente o povo. Então, a ideia do Keynes é principalmente essa. Quanto que o Herman falou muito bem, fazer a roda girar é que o dinheiro parado, ele não é benéfico para o Estado. Esse dinheiro tem que estar circulando na mão de pessoas, porque isso vai gerar produção, vai gerar emprego e vai gerando benefícios. Não sei se vocês chegaram a ler um artigo que fala que o Keynes, ele logo quando ele assumiu, né, ele tomou lá, ele assumiu a questão da resolução da economia americana, né? Logo após a crise 29, ele fez um negócio na prefeitura de Detroit, porque ele começou o trabalho dele por Detroit, que é uma cidade americana, uma cidade que era industrial, né? Ele começou por lá. E aí, aquela recessão total, falta de emprego, falta de tudo, né? E não tinha dinheiro também não. Eles ainda não tinham emitido moeda, sabe? Ele adotou um negócio interessante. Ele foi lá na prefeitura de Detroit e falou assim, ó, falou com o prefeito para criar um ticket, né? Um vale, né? E aquele vale, ele valia nas lojas, onde as lojas que deviam impostos para a prefeitura, entendeu? E aí ele pegou e contratou pessoas para fazer buraco na rua, né? E depois tampar novamente. Faz o buraco e tampa novamente. E aquele serviço, aquele trabalho que não tinha sentido nenhum, passava a ter sentido no vale que ele recebia e dava na padaria, dava na farmácia, dava no supermercado, que aí a economia começou a girar, né? E aí a sensação ruim, né? A sensação ruim aí de ócio das pessoas, elas mudam, né? Keynes teve até esse tipo de ideia, onde as pessoas passavam a receber por um trabalho que não tinha sentido, mas era um trabalho. Né? Aí diz que perguntaram para ele, por que ao invés de fazer buraco e tampar, você não vai lá e entrega o ticket para as pessoas? Aí ele falou assim, as pessoas não vão ter a percepção que elas merecem, que elas precisam trabalhar
para a economia girar, entendeu? Então, olha que interessante essa ideia que veio a partir do Keynes. Essa ideia do tilt eu não sabia, do tapa do buraco eu sabia. Eu ia até citar ela um pouquinho mais na frente, que a gente colocou uma imagem bem semelhante a isso, mas... Inclusive, pessoal, só uma coisa. A primeira cidade que saiu da crise de 29 nos Estados Unidos foi a cidade de Detroit. Primeira. Você falou aí dos tickets. Mais tarde, o governo passou a emitir a dívida, né? Você consegue agora comprar a dívida do governo. O governo emite uma certa quantidade. É semelhante a esse títulos, caso. Títulos de dívida pública. De dívida pública. É o Tesouro Direto. Sim. E aí, só para fechar o slide, né? A defesa da intervenção estatal em áreas que as empresas privadas não podem ou não desejam atuar. Isso é muito importante, gente, porque aí o que a gente está falando, às vezes muita gente pode confundir, mas por que não, então o keynesianismo, ele defende o Estado, prover a moeda, fazer o dinheiro girar, alguma coisa, e muita gente confunde, às vezes, até com socialismo. E aí, por isso que tem essa brincadeira ali no slide, e principalmente por ser eu e o Remo apresentando, né, uma saída direita, a gente brincou, mas porque assim, o Keynes, ele não defende que o Estado exista todo o tempo, ele defende que o Estado exista onde as empresas privadas não conseguem atuar. Porque onde ela consegue atuar, o Keynes fala, não, então se a empresa privada consegue atuar, vai você. Agora, onde que ela não atua, não, então aí o Estado tem que atuar. E ele pensa muito do Estado como um empurrão inicial. Então, o Estado como dando um exemplo. Então, o Estado começa, dá um empurrão inicial, né, dá o tranco no carro, na hora que o carro está andando, o Estado vaza fora e deixa a empresa privada cuidar. Então, assim, é bom a gente diferenciar isso para não ficar um pouco confuso com uma teoria econômica mais... Em teoria, ele não era socialista, né? Sim, em teoria, ele não era socialista. Não mesmo. Ok. Isso foi... dá para a gente ver um exemplo assim mesmo, a questão da telefonia no Brasil e a Vale, né? Sim. Que ela foi o Estado que começou, a Petrobras, onde ninguém achava petróleo, ninguém achava que tinha petróleo no Brasil, foi lá, o Estado financiou, achou, depois vai lá e vende para alguém. Tem um monte de coisa, né? A parte de energia, né? A questão de companhias aéreas também começou pelo governo, depois passou para iniciativa privada. Tem um monte de coisa aí que foi dessa forma. E você falou... Pode falar. Não, pode terminar. É porque eu ia falar da oposição ao sistema liberal. Ele se opunha ao sistema liberal, mas igual vocês falaram mesmo, na época ele sofria muita acusação de ser socialista e de querer colocar o socialismo na Inglaterra. Porque as pessoas ainda hoje tem essa confusão, eu mesmo tinha essa confusão, e aí eles tinham essa... ele está querendo colocar o socialismo, mas não é. Ele se opõe ao sistema liberal, mas ele também se opõe ao sistema socialista, né? Sim. É a marina da economia, gente. Para entender bem. Mas assim, e é interessante a gente falar isso, oposição, mas é uma oposição ao que era entendido como liberalismo, gente, na década de Primeira Guerra Mundial. Né? Não vamos trazer isso para hoje, não. Sabe o que eu percebo, gente? Que a visão keynesianista, ela não era uma visão política, ela era uma visão técnica, né? Sim, economia técnica. Então, isso daí, a questão da ideologia realmente ficava de lado. Ele era um cara extremamente técnico e estudava a economia para a coisa funcionar mesmo, né? Ele não estava preocupado muito, de esquerda, de direita, não sei o quê. Tanto que e tem um artigo dele que ele cita o Lenin. Ele cita alguma frase do Lenin, do que está no mesmo livro do Lenin. Mas não por questão de, eu quero isso. Não, é porque, igual você falou, a questão técnica do negócio. Exatamente. E é muito essa visão é uma visão, só um minutinho, essa visão é uma visão muito saudável para a gente analisar
os vários autores, as várias teorias, né? É uma visão neutra, né? Para a gente poder ter uma visão crítica, sem apoio, sem questões tecnológicas. Ele deu até essa lição para a gente. E é interessante, às vezes a gente tem que se atentar bem ao tempo que isso foi programado, mas eu acho muito interessante a gente traçar alguns paralelos, né, entre os tempos. Igual, por exemplo, ele perseguia muito o pleno emprego, então o keynesianismo ele é baseado muito no pleno emprego e também na redução de taxa de juros. Se a gente pega hoje os economistas em plena crise que o Brasil vive econômica, todos os economistas, do mais radical à esquerda ao mais liberal, os técnicos mesmos, eles falam isso, que o Brasil deveria, em vez de estar perseguindo uma inflação zero, deveria estar perseguindo um pleno emprego e a redução da taxa de juros. Sim. Porque é melhor um país em desenvolvimento estar em pleno emprego do que ter uma inflação igual a gente tem uma inflação baixa hoje, uma taxa Selic baixa hoje, só que a gente tem desemprego altíssimo. Sem dúvida. O que está gerando a recessão que a gente está vivendo. Inflação baixa é ruim. Inflação alta também é ruim. Né? A inflação tem que estar controlada. Tá bom. No Capital de Marx, ele propõe que a inflação ela não deve estar acima de 10%, 2 dígitos. Isso. Então, pode falar. É interessante a gente traçar esse paralelo entre esses dois tempos, né? Então a gente vê como que a política econômica, né, pensada por Keynes lá atrás, ainda assim, ela vem sendo atualizada, mas há muita coisa, os economistas ainda bebem muito na fonte dele. Óbvio que não vai pegar tudo, né? Mas ir atualizando e pensando. Então isso é muito interessante a gente entender isso, e quando a gente for falar do coronavírus principalmente, a gente vai ver isso bem claro. Sem dúvida. E eu queria falar um pouquinho, gente, pode? À vontade. Pode, Railan. Uma coisa que eu recomendo todo mundo, assim, pelo menos antes de morrer, gente, leia O Capital. Porque, tipo, é uma obra de vida do cara, sabe? Assim, pelo menos antes de morrer, eu recomendo. Eu já... É muito interessante mesmo. Bem observado, viu, Railan? Né? Eu acho que todas as pessoas que tivessem essa curiosidade seriam pessoas, pelo menos, mais críticas. Pelo menos o primeiro, né? Pelo menos o primeiro, que o primeiro é mais técnico, o segundo e o terceiro ele costuma atender mais para o que ele pensava como ideal, mas o primeiro é, assim, muito bom. Ok. Pode passar? Pode. Aí a gente faz uma cronologia e vamos chamar a atenção, porque nessa cronologia a gente quis chamar um pouco para o Brasil e explicar um pouco a política keynesiana dentro do Brasil, porque eu acho que fica com exemplos mais claros e mais palpáveis, né, para quem está acompanhando. Então começa lá com a ideia do New Deal nos Estados Unidos, né, com o ideal de felicidade, família feliz, tudo aquilo que a gente estuda em história, muito bem, mas eu acho assim, eu sempre que eu penso em keynesianismo e todo mundo me pergunta o que é keynesianismo, eu cito o exemplo da queima do café do Vargas. O que é a política econômica keynesianista? A queima do café do Vargas. Tinha um excedente de produção enorme no Brasil, esse excedente de produção estava gerando desemprego, estava gerando uma recessão econômica. Vargas pegou e mandou queimar o café. O principal produto do Brasil falou: queima, joga fora e produz mais. E eu estou te pagando aqui e é isso. Vamos, continua, faz rodar. Então, eu acho assim, que o Vargas, o Matheus falando do Vargas, ele era o ministro da Economia antes de 1930. Ele propôs adotar as ideias do Keynes, mas todo mundo meio que chamou ele de louco. Pode ir. E aí depois a gente viu o que aconteceu. E aí a gente tem o governo Lula, né? Quando vem a crise de 2008, o Lula vira e começa a falar que era uma marolinha, que o povo tinha que continuar comprando, que o dinheiro tinha que continuar circulando, que o dinheiro tinha que continuar rodando. Então, é um outro exemplo muito claro de uma ideia keynesianista,
que o fluxo de dinheiro e economia girando, e principalmente na forma que o Brasil tinha, né, com um câmbio extremamente favorável à época, então era a receita assim, chave, o povo tinha que continuar consumindo. Inclusive, só lembrando aqui, houve aquele desconto de IPI, né, na Sim, linha branca e nos carros, que melhorou muito a economia naquela época. até a troca de tomada, né? Né? Até a troca das tomadas. Quando que ele resolve do nada, eu vou inventar uma tomada de 3 pinos. Mas ele não sabe como que isso fez a indústria girar, a indústria produzir, porque virou uma lei. E é mais segura. Eu percebo colocar, mais segura, mas assim, o que muita gente critica, mas foi uma política econômica, de obrigar esse dinheiro a girar de alguma forma. Olha só, eu não tinha me atentado por isso. Lembro dos automóveis, né, e da linha branca, que inclusive aumentou muito empresas cresceram muito nessa área, né, os magazines, né, os Sim, Zema, e daí por diante, né. Então é interessante essa observação. Só uma observação final sobre o governo Lula. Ele baseou bastante coisa, os economistas dele se baseavam bastante nas ideias de Celso Furtado, que é um economista brasileiro e que dava aula em Sorbonne, na França. Sim, ok. E aí, é isso que eu estava falando, né? Quando que, em plena crise de 2008, os Estados Unidos quebrado, o mundo todo desesperado, e vão perguntar para o Lula, ele fala, não, isso é uma marolinha, continuem comprando, continuem consumindo, continuem girando. E aí, é o parênteses que eu faço, que é por isso que, na minha opinião, a gente não pode considerar o keynesianismo como uma política de esquerda. Eu, particularmente, considero uma política de direita, porque é uma política baseada no capital. Então, é uma política baseada na produção e defende muito ainda a produção em massa, a produção desencadeada e a produção como base econômica. Né? Okay. Então, isso é uma visão Mateus, viu, gente? Isso aí é a formulazinha da economia na visão de Keynes, né? Então, a oferta agregada é o consumo da população, a procura do crédito para investimento, gasto do governo, exportação menos importação. E assim, é muito coerente que qualquer um que estuda minimamente a base econômica do governo Lula vê que foi isso, né? O que ele chamava de tripé macroeconômico, que é um pouco confuso de se explicar, e aí vai mais para termos, mas era isso. A linha de crédito para investimento gigantesco, ter muito investimento, ter o consumo da população, fazer esse dinheiro girar, o governo gastar e ter um câmbio favorável, que é o principal para essa economia dar certo. Tanto que quando que o câmbio foi ficando desfavorável, a Dilma caiu, né? Virou o avesso. Sim, foi mesmo. Aí que eu ia falar da história que o Álvaro estava contando do buraco, porque é uma história muito emblemática e tem essa chargezinha que é uma piada, né? Que é o keynesianismo. Em caso de desemprego, quebre o vidro e varra os vidros quebrados. Então, assim, o keynesianismo defende muito isso. Em caso de desemprego, crie emprego do jeito que tiver. Se tiver que destruir e mandar reconstruir, mande. Mas tenha pleno emprego. Não deixa desemprego. Essa questão do plano emprego, o Keynes falava que o liberalismo não estava preocupado em fazer algo para a população. Era algo apenas para... não tinha nada... não está fazendo nada para a população. Ele propôs algo para a população também, mas visando a questão técnica, né? Ok. Aí uma outra chargezinha, né, que é um pouco que o professor da USP lá, eu esqueci o nome dele, gente, desculpa, lá no início do vídeo, né, quando que ele brinca... Júlio Pires, isso, obrigado, Álvaro. Quando que ele brinca lá, fala assim, não existe ateu quando o avião está caindo na trincheira, né, não existe ateu na trincheira e não existe liberal
numa crise econômica. Então é meio isso, né? Um gerente ali falando basta de intervenção do Estado, quanto que está tudo em alta. Quando começa uma crise, é o primeiro a pedir uma ajuda do Estado, porque é uma forma de pensar no seu próprio dinheiro mesmo, né? Você quer lucro, e essa é a ideia de qualquer negócio, ter lucro. Então, quanto que está de vento em polpa, deixa eu regular. Quanto que está caindo, me dá uma ajuda, me dá um incentivo, porque senão não tenho como. Maravilha. Muito bom. E aí é o que a gente vai chegar agora a falar um pouco do coronavírus, né? Que está voltando bem a se falar sobre keynesianismo, porque é muito interessante, porque até os economistas mais liberais brasileiros estão defendendo fortemente um pacote de investimento. Então, a gente teve a renda mínima, né, que foi aprovada pelo Congresso aqui no Brasil, os R$600, que muitos economistas já defendem que é o que faz o Brasil não ter entrado em colapso econômico, porque o dinheiro está girando, o povo está consumindo e tudo mais. E aí, a previsão de quanto que esse pacote diminuir, né, vem um colapso econômico aí, é a previsão do FMI para o mundo e dos economistas brasileiros, e é uma coisa muito interessante que tem muito economista, inclusive liberal, que já está defendendo a impressão de moeda no Brasil, porque não é o momento de pensar em desvalorização da moeda, e sim de geração de emprego e fazer essa economia girar. E o governo brasileiro não está preocupado com isso, né? Lembrando que o Banco Central, ele se tornou, ele passou a ser autônomo, né, de uns tempos para cá. Então, o governo tem pouca influência sobre o Banco Central, e agora está voltando, né, a ter essa influência. Vamos imprimir mais moeda, vamos colocar mais dólar no país, coisas do tipo. E até dentro do Brasil, né, vale negócio que todo mundo está prevendo esse embate Paulo Guedes-Bolsonaro aí, né, porque o Paulo Guedes é totalmente contra essa renda mínima, totalmente contra esse investimento. Ele que é formado lá na escola de Chicago, né, que é uma escola bem... Descendente da austríaca. Né? Isso, descendente da austríaca. É ortodoxo demais. Isso, extremamente ortodoxo. Então, ele é totalmente contra o Estado estar dando essa renda mínima, o Estado está fazendo isso, e ele não se atualiza, né? Porque a gente vê muitos economistas liberais com tendências ortodoxas, né? Mas é aquilo que eu falei, né? O ortodoxo ele pode ser extremamente ou mais moderado. E a mesma coisa para o heterodoxo, né? Vale para os dois. Então, esse pacote de investimento na economia durante o coronavírus está fazendo com que o gasto público aumente muito. E por isso que o pessoal está falando que a gente está entrando num modelo de guerra, né? Porque pós-coronavírus, a tendência é que todos os estados estejam extremamente com uma dificuldade econômica gigantesca. Então aí o pessoal começa a voltar no keynesianismo. Pode falar, Herman, desculpa. Essa lei mesmo que está escrito aí, ela seria a lei de guerra, né? Só para... É o estado de guerra, você tem razão, isso mesmo. Então, eu vou citar alguns livros aqui, né, já que eu falei nas outras aulas sobre o livro. Então, o primeiro aqui é sobre o Suplicy. O Eduardo Suplicy, que é lá o Matarazzo, né, descendente dos Matarazzo, ele defendeu a ideia no mundo inteiro sobre a renda mínima universal. Ela pode... ele, num partido de esquerda, né, que seria o PT, mas uma política adotada por países capitalistas também, que pode ser adotada por países capitalistas também. Ele escreveu Política e Economia, não sei se está dando para ver esse livro aqui. Não sei se está focando, meninas. Ele fala sobre a importância de ter uma renda mínima universal para a população e, se possível, esse dinheiro, essa economia girar de uma forma que os mais pobres consigam, de alguma forma, crescer socialmente e o país não tenha aquela desigualdade toda, porém, a economia girando, né? Sempre.
E é muito interessante porque aí agora a gente pode puxar um pouco mais para a automação. Se a gente pensar na automação, o futuro do mundo, e nós estamos formando para isso, é para a gente tornar as coisas cada vez mais autônomas. Então, ou seja, eu vou ter algo produzido por máquinas, máquina produzindo máquina. Só que se eu produzo, é para alguém comprar. Mas se é uma máquina que está fazendo, o desemprego vai aumentar. Então, essa conta não fecha. O sistema capitalista, então, assim, vai chegar a um ponto que essa conta não fecha. Então, o desemprego vai aumentar por causa da automação, mas, ao mesmo tempo, eu vou ter uma produção em alta, porque a automação maximiza a produção, mas quem vai comprar isso se ninguém tem dinheiro? Então, grandes economistas já defendem que, no futuro, sim, o governo vai ter que dar dinheiro para a população para manter um sistema capitalista, porque a produção vai estar em alta, produzidos por robôs. Tem consumo, né? Isso, uma teoria baseada em consumo. Então, para essa conta fechar, tem a renda mínima universal. A gente colocou uma foto brincando com o Suplicy, eu acho que é uma das grandes figuras brasileiras e que é sempre visto assim, em protesto, sempre do lado da população. É um cara que eu basicamente gosto muito. Eu gosto de varrer rua, né, também. Esse é o Dória. Essa parte da automação, diversas linhas políticas, linhas econômicas estão pensando em novos modelos, porque já em muitos lugares a automação é a maior parte do emprego das pessoas. Então, mas os que têm ganhado grande destaque são os economistas keynesianos, que defendem ideias keynesianas para passar por esse problema, pelo menos provisoriamente. E vamos lembrar que, por exemplo, na Europa, eles já estão reduzindo a jornada de trabalho para diminuir o desemprego. Então, já está acontecendo isso. Então, eu acho que é uma tendência mundial. Vocês tocaram num ponto, assim, fundamental. Eu até parabenizo vocês por trazer isso, porque realmente, assim, é algo que tem uma influência muito grande na vida de cada um, entendeu? Então, assim, muito interessante aí essa visão que vocês tiveram. E essa questão do Suplicy, eu já havia visto isso antes, já havia analisado isso antes. É algo assim que poderia ajudar muito, resolver muita coisa no país, muita coisa mesmo, né? Agora, eu tenho um contraponto aí que eu acho que é interessante a gente comentar. Colocar dinheiro na mão da população sem uma condição mínima de gestão desse dinheiro é algo assim extremamente arriscado, né? A crítica que o keynesiano leva, né? Vou dar um exemplo aqui que acontece aqui mesmo em Araxá. Nós somos muito amigos de uma pessoa que trabalha no Grupo Zema. E em plena crise, no segundo mês, né, do recebimento de R$600, né, do auxílio, o Zema, segundo ela, quebrou o recorde de vendas. Entendeu? Foi uma coisa assim, ó, em plena crise. Sim. O Zema quebrou o recorde de venda. Todo mundo bateu as metas, as lojas todas bateram as metas, né? Então entrou mais dinheiro no mercado, né? Muito mais. Mas veja bem, qual que foi a reação? Comprar eletrodoméstico, comprar esse tipo de coisa, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que ter uma visão crítica, né? Supermercados também, cresceu muito venda de supermercados e tudo mais. Mas é interessante essa sua fala, eu concordo plenamente com você, Álvaro, mas é por isso que nenhuma política econômica pode ser a mais bem sucedida do mundo. Sem uma política de educação básica, de qualidade, não funciona, porque a conta não fecha. Você pode ter a política econômica mais brilhante. Se você não tiver uma política educacional que acompanhe e que eduque a população, a gente cria uma geração reacionária, né? O maior erro do Brasil é a questão da educação. O maior fiasco do Brasil é a questão da educação.
Você vai num país como o Chile, por exemplo, um país aqui pertinho da gente aqui, o Chile não tem nada lá, é pura montanha, tem nada. As terras do Chile produzem uma quantidade enorme, mas num pedacinho extremamente pequeno. E eles conseguem ter uma economia controlada até um tempo, né? Teve alguns problemas, mas conseguia ter uma economia controlada, muito por causa do nível de educação das pessoas. E o nível de educação do Chile é tão grande que lá a transição, não existe essa briga que existe no Brasil. Lá a continuidade do governo é independente. Então, assim, estão me ouvindo? Deu um probleminha aí. Voltou? Voltou. Lá independe do lado do partido, né? Então, assim, às vezes um partido mais à esquerda é eleito, às vezes um partido mais à direita, só que a continuidade das políticas públicas, em geral, tem continuidade, né? É óbvio que tem sempre uma correção aqui e ali, que vai da pessoa que está governando, mas uma continuidade de governo, o que no Brasil não acontece, né? Acontece exatamente a quebra. Eu quero destruir o que meu antecessor fez para ninguém lembrar dele. E aí não gera política pública. Aí sai mudando de nome tudo que já existia, foca muito nisso e esquece de dar uma continuidade, né? Muito bom, beleza. Um outro livro é o Celso Furtado. Ele que foi ministro da Economia de Jânio Quadros, antes da ditadura, ele propunha coisas como Minha Casa Minha Vida. Depois da Segunda Guerra Mundial, a França adotou esse projeto. Ela colocou esse projeto para a população, porque já ninguém tinha mais casa, né? E aí ele queria colocar, ele analisou os dados do Brasil e viu que tinha uma grande quantidade de pessoas sem teto e sem terra. Então, qual que era a proposta dele? O governo brasileiro deveria, de alguma forma, financiar essas casas. Não importa como, mas o governo deveria fazer isso. Mais tarde, esse Celso Furtado, ele ficou conhecido, ele colocou o termo de desenvolvimentismo, que é bem a ideia do Brizola. O Brizola queria muito um país com uma economia desenvolvimentista. Ele não estava muito ligando para qual lado. Ele queria o governo atuando na economia de forma que conseguisse desenvolver o país. Mais ou menos como aconteceu no Plano Marshall e lá dos Estados Unidos, onde eles financiaram muitos países para conseguir desenvolver. Inclusive o Brasil, só que os militares meio que cagaram em tudo. Se o Matheus quiser falar algo. Para mim falou tudo, só aplaudo. O último, Thomas Piketty. O Keynes, ele estudava muito a desigualdade. E esse era a principal crítica dele em relação ao laissez-faire, ou o liberalismo neoclássico. O Thomas Piketty, eu falei desse autor numa outra apresentação, mas ele escreveu também A Economia da Desigualdade. Esse livro estuda a desigualdade atualmente. Então, como que o neoliberalismo causa essa desigualdade? Será que ela parece com o liberalismo neoclássico? Será que ela tem alguma diferença? Tem nuances diferentes? Nesse livro ele mostra dados e chega às suas conclusões. Eu gosto bastante. A gente colocou perto do Lula, que acho que é a nossa principal referência em relação à política keynesiana. Né? E a combate à desigualdade também, né? Também. Ok. Isso aí a gente colocou, né, gente, porque para mostrar um pouco que a conta fecha, que cada real investido no Bolsa Família vira 1,78 no PIB, né, diz IPEA. Então, essa ideia de que dá o dinheiro e esse dinheiro faz girar a economia local, que é principalmente, né, que é a ideia do Bolsa Família, isso traz um retorno, porque isso faz o dinheiro girar localmente, ali na região, fazendo com que cresçam todos ali juntos.
E isso é um dado bem interessante. Muito, muito interessante mesmo. E aí vem uma frase do Lula, que é muito dentro do keynesianismo, né? Que ele sempre fala, e ele repete muito isso, que ele fala, a solução é colocar os pobres no orçamento da União. Que é uma coisa que, se a gente pegar o keynesianismo e trazer para o populismo, é exatamente isso, né? É pensar que dentro da economia, você tem que pensar que você está mexendo com pessoas. E você precisa de colocar essa conta, as pessoas, dentro dessa equação. E isso é muito necessário. Ok, muito bom. Mas, como nem tudo são flores, né? É o que o Álvaro falou antes. Se esse dinheiro dado pelo Estado, ele não for bem investido, o Estado se torna o provedor da desigualdade. Então, o Estado deveria estar combatendo a desigualdade, ele é o provedor da desigualdade. Então, óbvio, a economia keynesiana, ela defende muito a ideia de que o Estado tem que investir, mas esse Estado tem que investir com responsabilidade econômica, porque não é sair jogando dinheiro de helicóptero para o povo que resolve, senão todo mundo faria isso. Então, o Estado tem que ser assertivo e investir isso. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo de economia assertiva, assim, né? É o Ceará, que é um dos estados que estão melhor economicamente no Brasil, né? E sempre um estado provendo, dentro do possível, aquilo que pode de forma assertiva. Então, é um pouco que o Rema falou da ideia do Celso Furtado. É um estado desenvolvimentista. Então, é um estado que o que ele investe, ele faz esse investimento chegar ao povo. Não um investimento que é um elefante branco, que é algo que não está acontecendo. Então, um estado assertivo. E aí... Uma observação, Matheus. O Ceará já tem 30 e poucos anos que investe muito alto em educação. O IDEB de países, de cidades do Ceará são maiores do que vários do país todo aí. Então, aí tem um sentido legal nisso daí, né? Interessante. Vocês falando de educação, o Tomás Piketty, ele fez um estudo sobre o retorno do investimento do Estado em ciência. Nos Estados Unidos, a cada $1 investido em ciência, retorna $50. É uma coisa absurda. Agora, teve também um estudo brasileiro que viu que a cada $1 que o Brasil investe, ele retorna 8. Ainda é pequeno. Mas é bom, né? É pequeno, sim. Mas se você pensar 800%, é uma coisa absurda. Só que a gente só vê acontecendo o contrário, né? Mas vamos lá. Sim. Agora, para dar uma resumida tudo que a gente falou, né? O que é essa economia keynesianista? Então, o Estado vem e faz esse investimento inicial, dá esse chute para fazer, e aí faz essa economia girar. Então, o Estado investe na população, a população gera consumo, esse consumo gera uma produção, essa produção gera um emprego, e esse emprego retorna também direto para a população, retorna em forma de dinheiro para a população. Então, e a ideia do Keynes é bem claro, esse investimento estatal está bem fora, igual a gente colocou, porque a ideia dele é que uma hora o Estado pare de ter que ficar chutando ali, que essa roda gire sozinha. Sim. Então, a gente fez aí que isso aí, eu acho que resume bem a ideia do Keynes. E a roda. E a economia gira econômico, né? Muito legal, bacana. Sim. As nossas fontes. Muito obrigado. E por hoje é só. Gente, eu queria parabenizar vocês, né? Muito boa apresentação. Acho que vocês trouxeram coisas, contextualizaram bastante o tema, né? Não ficaram presos somente na teoria. Parabéns mesmo, foi muito legal, né? E quando esse nível de discussão, assim, ele se torna algo bem tranquilo, bem, né, entendido, como nós tivemos aqui agora, né? Eu acho que valeu muito a pena. Parabéns aí, vocês organizaram, vocês organizaram muito bem o assunto.
e conseguiram fazer uma síntese bem legal do Keynes. Então, assim, eu tenho até vontade de convidar vocês para falar sobre keynesianismo lá no curso técnico. Mas é contextualização. Eu achei muito boa a contextualização de vocês. Tá? Parabéns mesmo. Né? Muito obrigado. Quem quer fazer alguma pergunta aí? O Gabriel está aí, o Rainan está aí, o Vitor também chegou aí agora. Querem fazer alguma pergunta? Eu só queria parabenizar os dois também, Herman e Matheus. Parabéns, viu? Muito boa apresentação, gostei bastante. Obrigado. Ok. Valeu, então. Obrigado a vocês. Bom final de semana, né? Bom final de semana. Né? Tá calor aí, mas juízo. Tem nem final de semana, 8h30, a gente tem aula com a Aline já. É emendar uma na outra. E amanhã, 9 horas, tem aula. E amanhã, 9 horas, tem aula de inglês. Nossa, tá correndo.